Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez vindo ao canal para estar falando assuntos concernentes ao Apocalipse. Demoramos um pouco a vir estar falando sobre esse assunto por conta de não estarmos entendendo aquilo que ocorria. Algumas pessoas na internet já vieram dar a sua visão com relação ao que aconteceu agora no último conclave no Vaticano. Então, o que acontece? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. No primeiro domingo após a escolha do Papa, um jornal eletrônico ficou monitorando a missa do Santo Ângelo desde 5 horas da manhã, entendendo que alguma coisa de diferente iria acontecer ali. E a minha expectativa também era essa, por conta das profecias que aqui mesmo no canal a gente já tem comentado aí em vídeos. Então, o capítulo 17, o capítulo 13 e o capítulo 12, eles estão ligados à profecia da vinda do oitavo rei. Ou seja, o capítulo 17, verso 11, fala que o oitavo rei é a besta do Apocalipse. Mas o que está acontecendo com a escolha de Papa Leão XIV não tem nada a ver com o que o capítulo 13, que fala sobre a besta, descreve. Pelo contrário, esse Papa que foi levantado, até a sua figura, a sua imagem, é uma imagem serena, né? Uma imagem que dá assim, uma segurança, uma paz, de a gente estar olhando para ele. A gente vê uma pessoa sensata, centrada. E a gente sabe que ele já falou isso, ele falou que ele quer menos bula papal e mais Bíblia, quer menos Papa e mais Cristo, já declarou apoio a Israel, ou seja, algo totalmente diferente daquilo que o Papa anterior, Francisco, fazia. Então, a gente está vendo aí uma coisa que não bate. Gente, a nossa maior esperança, que é o arrebatamento, que está sendo esperado pela igreja, que são promessas dessa palavra. A salvação que há em Cristo Jesus são promessas dessa palavra. Se essa palavra errar, se essa palavra tiver erros, não acertar naquilo que fala, mas a Bíblia jamais foi desmentida e, pelo contrário, ela sempre confirma as coisas. O mundo físico, né? A arqueologia sempre confirma aquilo que a Bíblia fala. Então, a gente não pode ter dúvida com relação ao que essa palavra diz. E o capítulo 17, 11, aqui, ele vai descrever que a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Ou seja, aqui diz que o oitavo rei é a besta do Apocalipse, e ele procede dos 7. A Bíblia fala que o Vaticano, quando foi criado, né, lá em Roma, e ali o monte das 7 colinas, como descreve aqui no comentário do capítulo 17, versículo 9, ele descreve que se refere ao monte das 7 colinas. Algumas pessoas comentam que há uma interpretação a ser feita aqui na Bíblia com relação a isso. Gente, não tem interpretação. Aqui, o capítulo 17, a partir do versículo 7, ele é uma explicação do anjo para a visão que João tem da mulher que vem assentada sobre muitas águas, certo? Essa meretriz do capítulo 17, que ele fala aqui, ó, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. Aí ele começa descrevendo aqui a visão da mulher, né? Da visão da mulher. Versículo 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com a imundícia das suas prostituições. Aqui, ele diz no versículo 6, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos
e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Aí o anjo pergunta para João: por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher, da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então aqui, do versículo 7, do capítulo 17 até o 18, é uma explicação da visão que João teve. Ou seja, João teve uma visão e não estava entendendo. Aí o anjo pergunta para ele: por que te admiras? Eu vou te explicar tudo. E ele começa a explicar para João a visão que ele teve. Aqui, do versículo 7 ao 18, é uma explicação do anjo sobre essa passagem. Querendo ressaltar aqui que no verso 11, quando a Bíblia fala que a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7. Aqui fala que o 8º rei procede dos 7. Ou seja, o Papa Leão XIV não procede dos 7. Ele não procede dos 7. Ele é agora o 8º Papa. Mas a Bíblia fala que o 8º rei, o 8º Papa, ele é a besta do Apocalipse, lá que o capítulo 13 descreve, que não tem nada a ver com esse Papa, porque esse Papa, ele tem até uma figura assim, bem tranquila, ele transmite paz, né? Transmite paz, transmite tranquilidade. Esse Papa, ele não pode ser essa besta do capítulo 13, que vem com boca de blasfêmia, que vai perseguir a igreja, né, durante 42 meses. Então, o que eu vou te falar? O que eu entendo, o que Deus me mostrou nessa visão? A vinda da besta, ela está ligada ao tempo que Deus vai dar para ela de atuação. E esse tempo, ele está descrito no capítulo 13, verso 5, aonde diz aqui: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Entenda então que a ação e a atuação da besta, que vai agir 42 meses, que no verso 8 diz que e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra e aqueles cujos nomes não forem escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa besta vai ser adorada, esse homem vai ser adorado por todo o planeta, por toda a gente, menos por aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ou seja, a igreja de Cristo, que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Esses não vão adorar a besta, não vão adorar o 8º Papa. Mas como que esse Papa, essa besta que vai vir, vai ser o 8º Papa? Se esse Papa já é o 8º, aí é que entra a chave da revelação. Por quê? O Papa Bento, quando ele foi levantado, ele era o 7º Papa. O Papa Francisco, quando entra, porque o Papa Bento não quis mais exercer o papado, ou seja, ele se retirou, né? E o Papa Francisco assume. O Papa Francisco, ele não passou a ser o 8º rei, ele não passou a ser um Papa a mais na história. Ele assumiu o papado do Papa Bento. Ele foi o 7º Papa com status de rei, porque o 7º abdicou do papado. Só tem 2 coisas que podem tirar o reinado, acabar com a monarquia de um rei. É a sua morte ou a sua abdicação, ele rejeitar e não querer reinar mais. Foi o que aconteceu com o Papa Bento. E agora isso vai acontecer de novo com o Papa Leão XIV. É assim que eu entendo e vejo. Porque se a Bíblia fala que o 8º rei é a besta do Apocalipse, e esse homem que foi levantado pelos cardeais, e a besta do Apocalipse, do capítulo 13, ela não é levantada pelos cardeais. Aqui diz que
Vi emergir do mar, no capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta, aí diz aqui no capítulo 4, e adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca de blasfêmia, que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então, a manifestação da besta está sendo dada já um prazo de validade para ela de 42 meses. Agora analisem uma coisa. A besta vai fazer uma grande perseguição à igreja. A Bíblia fala no capítulo 12, quando nós fizemos aqui o vídeo do capítulo 12, lá em que momento estamos do Apocalipse, tem vídeo no canal aí, você pode conferir lá. Eu sempre quando eu falei nesse capítulo 12, eu ressaltei um tempo que Deus dá para o capítulo 12, verso 6. Aqui tem um tempo, ó. Aqui diz assim, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. 1260 dias. Então, essa mulher que aqui fala que foi perseguida, para ela o refúgio vai durar 1260 dias. Esse povo aqui, que vai ter 1260 dias, é justamente a semente da mulher, a sua descendência, da semente da mulher, que é o povo judeu, que gerou Jesus, que veio para essa terra, lá não vou repetir o vídeo, porque vocês podem ver lá, capítulo, em que momento estamos do Apocalipse. Esse vídeo fala que o Brasil foi refúgio para o povo judeu que veio e colonizou essa terra. E aqui, o dragão vermelho veio atrás dessa mulher que gerou o filho varão dos judeus, que geraram Jesus. E aqui, eles tiveram tempos e tempos, como fala aí no capítulo 13. O capítulo 13, o capítulo 12, no verso 13, ele fala que essa mulher que gerou o filho varão, os judeus vieram para cá e tiveram uma gerações e gerações de refúgio aqui no Brasil, sumiram da vista do dragão. E agora, ele não achando, ele vem atrás da sua descendência, entendeu? Ele vem atrás da sua descendência. E para essa descendência, que somos nós, eu entendo que aqueles que são descendentes desse povo judeu, dizem que 85 a 90% dos brasileiros descendem desses judeus que vieram para o Brasil, colonizaram essa terra. Tem vídeo, vou falar mais uma vez aí, Estrela Oculta do Sertão. Tem vídeos aí na internet. Nesse vídeo mostra essa descendência que o povo brasileiro tem dos judeus. Então aqui, para essa descendência, não vai ter gerações de refúgio, mas para essa geração vai ter 1260 dias. Se você pegar 42 meses do capítulo 13, verso 5, que é o tempo de validade das perseguições da besta, e multiplicar por 30, você vai achar esses 1260 dias que o refúgio valerá para a descendência da mulher que gerou Jesus, que veio para essa terra e que formou essa nação. Os descendentes dessa mulher, que somos nós, vão ter 1260 dias de refúgio. Agora, pensa se já, no primeiro momento, o Papa que foi levantado fosse já a besta. Ele já estaria sendo contado. Então, não bateria
os 42 meses de validade do oitavo rei e os 1.260 dias que a Bíblia mostra aqui para a descendência da mulher, para os seus descendentes que somos nós. Então isso está ligado à restauração do refúgio que é o Brasil para o tempo das perseguições da besta. Então a besta vai fazer uma grande perseguição. E é claro porque lá no capítulo 13, verso 8, eu li, né, que o mundo inteiro vai adorar, venerar, babar pela besta, mas um grupo de pessoas não vai. E justamente esse grupo de pessoas que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro não vão adorá-lo, a igreja. Por isso ele vai vir com perseguições. Mas aqui no Brasil, um presidente com compromisso com Deus, com pátria, com família, estando à frente dessa nação, não vai ter perseguição, porque não vai ser aceito. Quando ordens vierem do Vaticano, pela besta, para perseguição de pastores, padres, fiéis ao cristianismo, isso não vai ser atendido, isso não vai ser executado. Então, há um refúgio para esse período, e esse refúgio é de 1.260 dias. 1.260 dias. Então, por isso, o refúgio não está restaurado, por isso ainda não houve a manifestação da besta. Agora, quando o refúgio for restaurado, inicia-se a contagem dos 1.260 dias. E aí, automaticamente, lá no Vaticano, deverá se levantar a besta, o verdadeiro oitavo Papa, o verdadeiro oitavo rei, que o que foi levantado pelos cardeais vai abrir mão do papado para ele, vai abdicar de reinar, de ser rei, dando a ele o papado. E aí, mais tarde, acredito que depois talvez da metade dos 42 meses, porque a Bíblia fala que vai valer 1 hora. O capítulo 17, verso 12. Olha o que está escrito aí. Capítulo 17, verso 12. Verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Ou seja, esses 10 reis não eram reis, não tinham reinos, mas vão ser levantados. E por quem? Pela besta. Não receberam reino, mas recebem autoridades como reis com a besta durante 1 hora. Durante 1 hora. Essa 1 hora é uma figura. Expressa um tempo curto que esses reis vão ter validade para reinar. Então aqui está o tempo em que esses 10 reis vão governar. E aí eu entendo que o Papa Leão XIV, né, deverá voltar nesse grupo desses 10 reis. Agora, essa palavra o que está escrito aqui, é a explicação do anjo. A matemática bate o tempo em que a besta tem para fazer suas perseguições, o tempo que o Brasil será refúgio para os descendentes da mulher que gerou Jesus, né? Os judeus. Então esse tempo bate, a matemática bíblica bate. Agora eu não sei por que os pastores estão aceitando isso pacificamente, até letargicamente, sem nada dizer, sem nada falar, aceitando que essa palavra errou, não acertou nas previsões do que o capítulo 17 e o capítulo 13 fala da vinda da besta. É um absurdo aceitar algo que não está na palavra. Só em você ler o capítulo 13, o que a besta vai fazer, e a afirmação nem é de João, é do anjo, que está explicando a João aquilo que irá acontecer, a visão que ele viu, né? A visão que ele viu. Que a besta é o oitavo rei, e que vem em 2:7. Isso é uma grande aberração que eu não vou aqui abrir e falar daquilo que eu sei em relação a isso, porque o entendimento espiritual do povo não está preparado para receber isso. Não está preparado para receber isso. Então eu vou esperar quando essa palavra
quando essa revelação do capítulo 17, repito mais uma vez, que já está cumprida parcialmente, pela metade, quando ela diz que o 7º Papa duraria pouco e durou, ela confirma, essa revelação já está confirmada, porque Papa Bento durou pouco e saiu do papado. E tem uma outra revelação aí bombástica no capítulo 13, verso 3, que também eu vou esperar a confirmação, e aí quando isso acontecer, eu vou estar aqui explicando científica, espiritualmente, o que está acontecendo. Mas eu vou esperar para que não haja controvérsia, não haja problemas de interpretação daquilo que nós vamos falar aqui. Então, porque as pessoas vão estar vendo o que está acontecendo. Então, quando eu falei no domingo lá antes do conclave, quando eu falei que não ia ter conclave, eu entendia que não ia ter conclave, porque a besta ia se manifestar. Eu estava errado. Agora, se houve um conclave, houve uma indicação do Papa pelos cardeais, quem levantou esse 8º rei que está aí, o Papa Leão XIV, não foi as muitas águas. Ele não veio, ele não emergiu do mar. E o capítulo 17, 15, ele é categórico em explicar que muitas águas são essas. Olha o que o 17, 15 fala. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando o jornal eletrônico, no domingo da missa do Santo Ângelo, se posicionou na Praça de São Pedro e ficou atualizando de hora em hora, desde as 5 da manhã, eles esperavam que algo acontecesse. Porque vai vir dali. A besta vai vir dali. Quando ele aparecer ali, ele vai ser exaltado e aclamado para que assuma o papado. E o Papa Leão XIV vai abrir mão, abdicar do papado por ele. E aí a besta no capítulo 13, que está descrita no capítulo 13, que vem não manso, não pacífico, como esse Papa que está aí, Leão XIV, pacífico. Você sente uma pacificação, um desejo de pacificação nele. Mas não é isso que vai falar. Talvez essa palavra se encaixe naquilo que Jesus falou, né? Quando tiver muita paz, falando de muita paz, aí virá a guerra, virá a perseguição. E é isso que vai acontecer. Vamos aguardar, esperar a confirmação, o restante, né, da confirmação por completo da revelação do capítulo 13, porque parcialmente, mais uma vez eu falo, já se cumpriu. O Papa VII durou pouco, essa profecia já está cumprida. Agora temos que aguardar a confirmação por completo dessa passagem. Mas está pendente a restauração do refúgio que o Brasil é, para que inicie-se os 1.260 dias de refúgio para esse povo descendente da mulher que gerou o filho varão, que gerou Jesus, e o tempo de validade que a besta vai ter lá no capítulo 13:5, que Deus diz que a Bíblia fala que Deus vai dar a ela 42 meses para fazer as perseguições que vai fazer. Mas o Brasil é refúgio para esse tempo e nós não vamos passar essas perseguições. É isso que eu vejo, é isso que eu entendo aqui na revelação dessa palavra, que eu considero inerrante, não falha, nunca falha, e que eu não aceito uma não aceitação do que está escrito aqui. Não aceito. Porque se nós dissermos que essa palavra errou no capítulo 13, no capítulo 17, as coisas que estão aqui não vão acontecer, isso aqui está errado, está tudo... Então, como podemos ter esperança e esperar o arrebatamento e esperar uma vida eterna com Cristo? Porque são promessas dessa palavra. Não dá para confiar, né? Mas eu vou te dizer, eu confio plenamente na palavra e o que nela está escrito. Então, vamos esperar a confirmação disso tudo. E está perto.
A gente vê as coisas que estão acontecendo no nosso país. Não dá para esperar que nada vai acontecer. Pelo contrário, a gente está vendo as coisas acontecerem muito rapidamente. E vamos ver essa palavra se cumprir. Amém? Eu assim os exorto a confiar, esperar e aguardar em oração, porque Deus jamais falha e vai cumprir a sua palavra mais uma vez. E nós vamos ver o refúgio restabelecido. Agora, não mais por gerações, mas por 1260 dias. Eu, assim, agradeço até aqui e peço para que você deixe um comentário, dê um like, comente realmente o que nós estamos falando. Me chama de doido, pode chamar, eu não ligo, porque eu confio na palavra e sei que mais na frente as coisas vão se confirmar, e aí aqueles que disseram e não concordaram com aquilo que eu estou falando, vão ter que se retratar, né? Vão ter que se pedir perdão, se desculpar, mas de antemão eu já falo, eu desculpo, não fico triste com isso, simplesmente aceito o não entendimento de cada um. Mas quando as coisas acontecerem, aí não há como negar, se negar é doença, né? Aí é difícil. Mas em nome de Jesus, eu os exorto a ser confiante nessa palavra. Vai acontecer, vamos aguardar em nome de Jesus. Amém.